eu colocar aqui. Estúdios Globo gravando. Seguinte, gente. Estúdios Globo, né, gente? Meu nome é Daiane, sou professora de filosofia. Um conteúdo, assim, muito top. Vocês vão gostar demais. Ah, tia, mas o que trabalha a filosofia? Nós vamos trabalhar, estudar, na verdade, gente, sobre, assim, os pensamentos, sobre como que o nosso corpo é formado, mas não é assim na questão de ciência, especificamente assim, de estudar a formação dos nossos órgãos, não. Nós vamos estudar mais, ó, isso aqui, ó, a mente das pessoas. Por que a gente tem que... Por que o ser humano faz tantas perguntas? Nós vamos estudar também. Vocês gostam de mitologia? Só levantar a mão. Eu amo. Vamos eu já li. Eu nem sei o que é isso. Vou explicar. Preocupa não. Preocupa não. Ó, ajudar a Tique. Nós vamos estudar mitologia, como que era a forma de explicar o mundo, né? Antes da ciência. Então, isso tudo a gente vai estudar. Precisa preocupar, não, que é uma matéria gostosa de estudar, tá? Vocês vão tirar de letra. Mito, Tia, quem você já perguntou, viu acho os que foi a filtros? Helena. Só um Já minutinho, viu o amor. filtro? Oi? Já viu os filtros? Eu tô vendo, você tá toda chique aí. Na verdade, os mitos eram histórias que eram criadas para tentar explicar a origem de todas as coisas, tá bom? Eram historinhas, então a gente Tia, porque, tipo assim, isso eu até sei, só que eu nunca estudei mitologia. Ah, tá, então vamos estudar hoje. Agora eu quero fazer um combinado com vocês, tá? Igual eu fiz com o sexto ano do ano passado, que agora já está no sétimo. Eu não gosto, de verdade, eu não gosto de ter que fechar microfone. Não gosto, tá? Porque eu gosto, assim, quando o aluno quer participar e levanta a mão, eu gosto que o aluno vá e fale, expresse a sua opinião. Só que a tia não consegue dar aula se você abrir o microfone no meio da minha fala, que aí eu me perco, tá? Então, é assim, eu quero que vocês, quando quiserem falar alguma coisa importante do conteúdo, você vai levantar a mãozinha e eu vou te dar a voz. E, deixa eu aceitar a Alice aqui. E se Olha, você... tia, tem até máscara, olha. Ó, que a tia acabou de falar. E se você quiser falar alguma coisa no chat também, tá aberto, só você me perguntar. Mas eu quero que, né, gente, que sejamos coerentes, tá bom? E vamos levar a aula com bastante seriedade, sem brincadeira, certo? Para a gente poder aprender. Combinado? Na medida que o tempo for passando, minha gente, eu vou memorizando o nome de vocês. Eu só queria saber alguma coisa. A gente tem algum aluno, assim, que é novato, que veio de outra escola? Tia, tem 6 ou 7. Eu acho que tem meia dúzia de alunos de Simonésia. Tem Simonésia. Eu sou de Simonésia. O Túlio, quem mais? Eu sou irmão da Tem a Lara Terra. Da Júlia. A Lara Terra. A Esther Caldeira. Tem a outra Lara, que é uma outra Lara. Tem a Maria Clara. Tem o Miguel. Tem o Arthur. Antonella. A Antonella. Olha, e a Esther também. Tinha muita gente. Agora tem então tá. Agora tem 3. Agora, ó, quando eu fizer assim, ó. Todo mundo quietinho, bom? Amores, então vai ser assim, vai ser devagar, tá? Que eu vou conhecendo vocês. E vamos cruzar os dedinhos para que a gente consiga retornar para as aulas presenciais bem rapidinho. Enquanto isso, minha gente, vocês podem abrir a apostila na página 3, essa página aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá bom? Aí, combinado, gente? Quem quiser falar, não abre o microfone e fala no meio, assim, não, que eu me perco. Tem que, ou vai no chat, ou levanta a mão, eu vou pedir, espera um pouquinho, eu deixo você falar. Combinado?
Vamos lá, então. Vamos, Maria Eduarda. Vamos focar. Agora é hora séria da gente aprender. Ah, uma coisa, gente, que eu queria falar com vocês também. Eu sou uma professora que eu gosto muito de marca-texto. Gente, marca-texto. Pode ser da cor que você quiser. Por quê? Deixa eu explicar. Como nós temos só uma aulinha por semana, a nossa aula é muito corrida. Então, tanto nessa aula online, quanto na aula presencial, a tia não dá tempo de passar muita coisa no quadro. Não dá mesmo, porque a nossa apostila é grande. Então, o que eu faço? Para ajudar vocês na prova, tá? Ó, dica de ouro, tá, minha gente? Dica de ouro. Para ajudar vocês na prova, a tia pede que vocês vão marcando assim, onde que eu vou marcando aqui, tá? Então, eu vou pegar o meu marca-texto aqui digital e vou marcar e vocês marcam comigo. Combinado? Tá? Então, vamos lá. A palavra filosofia, o que significa, então, filosofia, gente? A palavra filosofia é a mistura de duas palavrinhas, ó. Seria filia e sofia. Amizade e sabedoria, tá? Então, esse termo filosofia, ele foi criado por um sujeito chamado Pitágoras, lá na Grécia Antiga. Vocês vão estudar, gente, com a tia Leila sobre a Grécia Antiga. Eu já estudei sobre Pitágoras, eu lembro. Então, vamos lá. Peraí, então, o que acontece? Ó, o combinado. Verdade, quando? Vamos lá, página 3, tá? Vamos lá, então. Então, o que acontece, gente? O Pitágoras falava o seguinte, ó, que a verdadeira sabedoria, ela era, isso aqui é pergunta de prova, vou marcar daqui a pouco, tá? Aqui no texto. Ela pertencia aos deuses, porque lá na Grécia Antiga, eles acreditavam em vários deuses. Tinha tantos deuses que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, ele achava que a verdadeira sabedoria mesmo, elas provinham dos deuses, elas pertenciam aos deuses. E restava ao ser humano, sabe o que, gente? Apenas ser amigo da sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria mesmo, o humano não podia ter, porque ela pertencia aos deuses. Então, vocês podem marcar aqui, junto com a tia. Peraí, deixa eu pegar. Eu gosto da corzinha azul, que fica mais escurinho, ó. Vou pegar azul também. Aí, mas vocês podem o que vocês tiverem, tá, gente? O meu é verde. Tem problema, não. Eu tô falando pegar o azulzinho aqui do que eu tenho possibilidade, que é porque aí ela fica mais escurinha. Então, ó, fica focado, minha gente. Porque onde que eu pedi para marcar, vocês podem pegar aí e marcar, tá bom? Mas, tia, o que estuda a filosofia que eu não consegui entender até agora? Eu vou contar um negócio para vocês, vocês vão achar graça. Por quê? A filosofia é uma matéria cheia de perguntas. Vocês já viram, gente? Aquelas crianças assim pequenininhas, talvez vocês tenham irmãos pequenos, que fica assim, ô, mãe, mas por quê? Ah, mãe, o céu é azul, mas por quê? Ah, mas por quê? Sabe aquela criança que só fica assim, por quê, por quê, por quê, por quê? É mais ou menos tipo a filosofia, tá? A gente vai filosofar bastante, vocês vão ficar assim, nossa, mas por que disso? Filosofia adora perguntar o porquê das coisas. Às vezes, deixa eu contar para vocês, às vezes a gente acha a resposta, tá? Às vezes a gente vai ficar com a dúvida, tá bom? Vocês têm irmãos, gente, que ficam aí só perguntando por quê? Tenho. Tem? Na verdade, eu tenho duas. Duas? Uma não fala direito. Não. Ela é bebê. Tem uma. Ó, o Pedro tá querendo falar sobre a matéria, Pedro? Tem uma. Tia. Pode falar? Pode falar, Pedro. Eu tenho um amigo no futebol que ele é tão filósofo, mas tão filósofo, que fica até chato conversar com ele. Não, tá doido. Mas a filosofia é legal, O cara sabe Pedro. de tudo. Ô, tia, Não, eu ontem sei, o meu não, eu amigo sei. estava sentado Cara, pensando. Peraí, um de cada vez, por favor. O cara sabe de tudo.
Ele sabe muito ele sabe muito, ele gosta de filosofar, ele gosta de saber o porquê. Gente, mas a filosofia, ela ajuda a gente assim. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A gente não aceita qualquer resposta, a gente quer saber o porquê, a gente quer investigar, né? A gente quer saber, mas por que que isso funciona assim? Por que que o pensamento é assim? Então, a gente vai entender melhor, tá? Vamos continuar aqui, então. Vamos lá, então. Ô, Maria Eduarda, você está aí comigo? Você pode ler esse primeiro parágrafo, fazendo um favor? Ok. Meu Deus da senhora, meu cartão estava aqui, peraí. Ó, o que é a filosofia? Para iniciar o mergulho na filosofia, pode-se dizer que ela é uma arte de perguntar sobre mais variados temas, como devo me comportar? Por que é importante viver junto com outras pessoas? Quem sou eu? Qual o sentido da vida? O que é a justiça? O que é a beleza? Vários são os temas e as perguntas filosóficas. Ao responder tais questionamentos, encontram-se formas melhores de viver nesse mundo cheio de curiosidades e espanto. Nesse sentido, a filosofia é importante porque ajuda a construir a vida com mais qualidade e beleza. Então, preste atenção no que a Maria Eduarda leu aí. A filosofia, ela nos ajuda a entender não só sobre o ser humano, mas sobre aspectos da natureza, sobre a sociedade, né? Então, a gente vai estudar vários aspectos. A gente vai tentar encontrar respostas para várias curiosidades. Igual eu falei, gente, algumas a gente vai conseguir responder. Outras teremos várias respostas. Então, vamos lá para a gente entender. Antes da filosofia, vocês imaginam aí comigo como que se explicava a origem de todas as coisas, a origem do mundo? Vamos ver se alguém sabe. Como que se explicava? Deuses falavam? Tá indo no caminho até relativamente. Por quê? Eu sei, eles descobriam através dos mitos? Tem mais. Por quê, tia? Por quê? Vou tentar interromper aqui. Antes da filosofia, existia, né, gente, lá na antiguidade, uma forma de tentar explicar, por exemplo, a origem do homem, a origem do universo, né, a origem do mar, da terra. Como que se explicava? Lembrando, né, gente, que a ciência não era evoluída também. Então, como é que se explicava isso aí, hein? Alguém sabe? Maria Eduarda falou, mas alguém sabe? Alguém deduz? Eu não sei. Pode ser que os deuses, falavam de A natureza falavam com eles? Formas, não sei. Mito, tio. Gente. A natureza falava com eles? Tia. Através... Tia. Pode falar. Dos deuses. A partir... presta Eu posso atenção. falar? Pode. Eu imagino que os deuses contaram mitos para eles meio que recriar. Vou falar com vocês então. Deixa eu compartilhar lá de novo. Queria ver a carinha de vocês um pouquinho. Peraí. Então, uma das formas de explicar a origem de todas as coisas era por meio dos mitos, tá? Então, a mitologia, gente, era uma história criada, tá? Em diversas sociedades foram criados mitos, tá? Então, existe mito, por exemplo, em sociedades africanas, gregas, romanas, tá? São histórias antigas utilizadas para explicar a origem de uma cidade, a origem da humanidade, a origem do mundo, certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho, ó. Aqui tem uma imagem. Peraí. Ó, tem uma imagem aqui que fala o seguinte, ó.
A Escola de Atenas. Atenas foi uma cidade muito importante lá na Grécia Antiga, tá? É uma obra clássica do pintor italiano Rafael. No centro da imagem, entre tantas outras personagens famosas, podem ser vistos dois grandes nomes da filosofia. Gente, vocês vão ouvir agora, pro resto da vida de vocês, dois nomes. Depois vocês me contam, tá? Depois vocês vão me confirmar. Platão e Aristóteles. Foram dois grandes filósofos da antiguidade. Vocês vão ouvir muito falar deles. Daqui a pouco, na medida que o tempo for passando, eu vou falando mais deles com vocês, tá? Então, vamos lá, minha gente. Aqui, ó. Só abrir a minha apostila aqui também. Ó, as inúmeras perguntas que as pessoas fazem confirmam algo que o pensador Aristóteles, aquele de novo, ó, já havia demonstrado. Todos os seres desejam conhecer. Gente, ele falou isso aqui há muito tempo. Gente, isso aqui tá errado, tá escrito aqui, ó. Aqui é antes de Cristo. Colocou errado aqui, tá? Não tem problema, não. O que acontece? Todo mundo deseja conhecer alguma coisa. Tô certa ou tô errada? Você tem um clone meu. Olha na câmera dela. É isso, gente. Tem um clone meu. Na verdade, é uma Por favor, foto. por favor, vamos prestar atenção na aula. Fala aí pra mim, Túlio, o que você tem curiosidade assim, de conhecer na sua vida? Coisa que você gosta assim, de pesquisar, esse tipo de coisa. Eu gosto de pesquisar sobre... Deixa eu pensar. Eu gosto de pesquisar sobre coisas antigas. Coisas dos antigos, o quê? Não, tipo assim, do espaço. Dos antigos. Vou pedir outra pessoa. Lara Terra, o que você gosta assim, de pesquisar, de conhecer, que você tem curiosidade, assim? Muitas coisas. Eu também gosto de pesquisar, tipo, coisas assim. Igual tu falou, coisa de ciências, assim. Agora só mais uma pessoa pra gente. Maria Augusta, o que você gosta de pesquisar? Eu gosto de pesquisar coisas antigas, inúmeras coisas. Ó, bacana. O que acontece? Nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de pesquisar, de conhecer, de querer saber das coisas. Eu gosto, por exemplo, muito de assistir documentário no YouTube. Então, assim, eu gosto de saber sobre fatos históricos, né? Coisas antigas, assim, como que as pessoas viviam. Eu gosto muito de saber de culturas, de povos diferentes, de religiões diferentes. Eu gosto muito disso. Então, desde que o mundo é mundo, então, os seres humanos, eles querem conhecer as coisas, eles querem saber das coisas. Então, para a gente poder saber, querer conhecer alguma coisa, eu tenho que admirar, eu tenho que gostar. Porque você vai querer, por exemplo, Maria Augusta, ficar pesquisando uma coisa que você não gosta? Hein? Vai, Túlio, fala aí para mim. Vocês vão querer pesquisar algo que vocês não têm admiração, que vocês não gostam? É difícil, né? Eu não. Não. Então. Mas se for uma coisa da escola... Não, sim, você até tem que fazer uma pesquisa e tal. Mas eu digo assim, algo que você gosta muito, você vai ficar mais tempo, gastando mais tempo ali para poder saber, né? Querendo conhecer, certo? Sim. Então, vamos continuar. Pode ir marcando aí onde que eu tô marcando, tá, gente? Só, gente, que tem gente que quer conhecer cada coisa desinteressante, né? Você fica assim, meu Deus do céu, como que a pessoa gosta de pesquisar isso? Tia, Harry Potter é desinteressante? Não, Harry Potter é bacana. Vou falar sinceramente. Que eu pesquisei sobre isso. Eu nunca li os livros, né? Já viu o filme? São livros bacanas, sim, tá? Tia, você já viu os 8 filmes da saga? Não, já assisti alguns trechos. Tia, é muito bom. Alguns trechos. Então, para a gente pesquisar algo, a gente tem que, para a gente, assim, gastar tempo, vamos dizer, a gente tem que gostar, certo?
É isso que faz assim, a admiração, é que faz com que a gente fique assim, se interesse, fique surpreso com algo. Então, a partir do segundo parágrafo, aqui está falando o seguinte, ó, que a filosofia ela é um dos caminhos que o ser humano construiu para conhecer as mais diversas realidades que o cercam. Por exemplo, dentro da filosofia você vai ver que a gente vai estudar a natureza. Isso aí, gente, até eu dou aula até o 9º ano, a gente vai vendo isso aí, ó. A natureza, a política, o direito, a arte, a ciência, inclusive estudar nós mesmos. Sabe por quê? Às vezes a gente precisa de conhecer a gente. Às vezes a gente não está conhecendo a gente. Então, até nós mesmos. Então, vale lembrar que nem sempre os humanos puderam contar com a filosofia. Então, minha gente, antes da filosofia, como que se explicava as coisas aqui? Por meio dos mitos. E por meio também dos poetas, que lá na Grécia Antiga existiam muitos poetas, tá? Então, a gente sabe que naquele período, né, gente, eu estou falando aqui, ó, do século 7, século 6 antes de Cristo. Então, eu estou falando de muito tempo atrás, né? De 600 anos antes de Cristo, que eu estou falando. Então, como que se explicava isso aí? Porque não tinha ciência como tem hoje, certo? A ciência hoje está muito evoluída. Então, as pessoas, como que elas faziam para entender? Então, era necessário, ó, sendo assim, como a ciência não era evoluída, né? Sendo assim, é necessário questionar o seguinte: como que as pessoas enxergavam a realidade antes da ciência e da filosofia? Vamos lá? Ô, Túlio, você pode ler esse parágrafo para a gente, fazendo um favor? O terceiro? Antes dos filósofos, os poetas eram importantíssimos para a forma de pensar dos gregos. Os dois mais conhecidos são Homero, que viveu possivelmente no século 9. Antes de Cristo, tá? E Hesíodo, que viveu por volta do século 53. 8, tá? Antes de Cristo. Século 8 antes de Cristo. Até aí, pode parar fazendo favor, ô Túlio. Tem uma perguntinha interessante aqui no chat que eu vou responder, que eu achei bacana, a pergunta da Helena. Presta atenção, Helena, eu não vou entrar em tantos detalhes, quem vai explicar isso aí para você com bastante detalhes, com vários detalhes, na verdade, vai ser a tia Leila, tá? O que acontece? Na história cristã, né, eu acredito que a maioria seja cristão aí, Deus criou o mundo, Deus. E Jesus, né, Jesus Cristo seria o Filho de Deus, certo? Então, por exemplo, o nosso calendário, né, ele conta a partir do nascimento de Cristo. Então, quando eu falo antes de Cristo, eu estou falando, nós estamos no ano de 2021, certo? Então, eu estou falando, quando eu falo assim, há 100 anos antes de Cristo. Então, eu estou falando antes do ano 1. Então, nós estamos no ano de 2021, que é contado a partir do nascimento de Cristo, certo? De Jesus Cristo. Então, antes disso, eu falo que a gente usa AC, que significa antes de Cristo. Entendeu? Entendeu, Helena? Entendi, tia. Então, tá. Mas aí, se você... Gente, vamos focar aqui na aula, né? Para a gente não precisar de mandar recadinho lá para a Karine. Vamos focar aqui na aula, tá bom? Então, mas se você... A tia Leila vai explicar isso melhor para vocês também, tá bom? Vocês vão estudar esse ano os calendários? Tia Leila ou tia Elaine? Tia Leila, de História. Eu acredito que ela vai explicar isso para vocês, tá? Os calendários, que no 6º ano estuda sobre os calendários.
Então, o que acontece, O minha Felipe gente? tá com a mão levantada, tia, desde o começo da aula. Eu vou deixar ele falar. Quer falar, Pedro? Ah, não, tia, isso aí foi do início da aula que eu esqueci de tirar. Eu imaginei que fosse isso. Então, tá. Continuando aqui, então, lá na Grécia Antiga existiam os poetas. Então, eles escreviam, né, gente? No caso, algumas histórias, tá? E por meio dessas histórias aí, eles apresentavam os deuses, a origem do universo. E essas histórias, deixa eu contar, elas eram consideradas verdadeiras. Pode até marcar aqui comigo, ó. Eles acreditavam nessas histórias. Então, os gregos, eles acreditavam nos mitos, tá? Eles acreditavam que existiam vários deuses. Por isso que a mitologia, gente, era uma forma de explicar a origem das coisas. Tá bom? Que eram histórias criadas pelos deuses, tá bom? Ô, tia, a aula acaba que hora? Tá faltando 10 minutos, tá bom? Tia, você é professora de filosofia há quanto tempo? Ou lá na escola? Lá no colégio? 3 anos. Mas, tipo, você é professora de filosofia há quantos anos? 3? 3. Mas eu dou aula de história também e de socioemocional também, tá? Você é psicóloga, tia? Não. Eu acho que, tipo, queria ser, sabe? Ela deve ser formada em letras, não é, Eu sou formada em história, Tia, você tem cara de psicóloga. tia, é porque, tipo assim, eu gosto de psicologia. Uma coisa que eu interesso, que de vez em quando Minha eu mãe pesquiso. é psicóloga. Ai, que bacana! Uma coisa que eu gosto de pesquisar. Mas vocês vão ver que a minha matéria, mas a da tia Leila, anda assim, ó, juntinha. Então, Tia, por isso que a gente vai estudar. A nossa tia no final do ano passado, eu achava que ela era muito que ela era, como é que fala? Psicóloga. Porque, tipo, o jeito dela, sabe? Você também tem esse jeito. Tia Rose? Tia. Oi. Eu queria falar uma coisa. Que é tipo assim, você perguntou para alguns alunos o que eles mais gostavam de pesquisar. Uhum. Eu queria falar, só que eu vou falar agora. O que eu mais gosto de pesquisar é sobre os animais. Eu tenho um monte de Que bacana! Então, ó, tá vendo, gente? A Lara já gosta de pesquisar mais coisas relacionadas a ciências, certo? É igual eu falei, eu gosto muito de pesquisar sobre acontecimentos históricos, tá? Sobre a Grécia Antiga, Egito Antigo, eu gosto muito. Pode pesquisar lendas e... Eu já te amei na primeira... Em seguida que você falou que gosta de marcar texto, eu já te amei. Então tá bom. Vou adiantar aqui que nós vamos falar de um super-herói que eu assisti um filme, vou contar meu dilema do filme daqui a pouco. Espere um pouquinho. Presta atenção. Então, sintetizando, quando a gente fala assim, sintetizando, ou seja, resumindo, o ser humano... Gente, escreva um importante aqui do lado, fazendo favor. Quando eu falo assim, gente, escreva importante, marque isso aí. Gente, é batata, cai na prova, tá? Cai na prova. Vamos focar aqui na aula. O ser humano, então, tem como característica a busca do saber. Antes da filosofia, usavam os mitos para explicar a parte de histórias mais loucas, que nós vamos ver algumas, tá? A filosofia, né, gente, no caso, ela não é uma matéria exata como a matemática, que vai falar assim, 1 mais 1 igual a 2. Não. Vai existir diferentes visões de diferentes filósofos com relação aos fenômenos, à crendice, à religião. Só que, escrevendo importante aqui do ladinho? Sim. Só que o mito, ele ajudou, gente, e ele ajuda a responder alguns questionamentos da vida do ser humano. Então, o que acontece? Pode até fazer assim, vocês escreveram, mas eu gosto que faz assim também, aqui, O que acontece? O mito responde também aos questionamentos religiosos sobre a origem
e a finalidade das coisas, da vida, do universo. Os mitos são complexos, porque, para entendê-los, é necessário compreender o contexto em que foram escritos, bem como a época e o desejo dos escritores e seus destinatários. Ó, o que acontece, gente? Tem muito mito sobre a origem do universo, por exemplo. Ontem mesmo eu estava estudando, gente, sobre um mito de uma tribo africana chamada Bambara. Vocês já ouviram falar? Não. Não? N. Helena, essa questão do mito, ela está relacionada muitas vezes aos deuses. Vocês vão ver que os mitos, presta bastante atenção, gente, que vocês vão ver isso em história. Os mitos são historinhas criadas em determinada época para explicar a origem de alguma coisa. Então, vocês vão ver quando vocês forem estudar a história romana, da Roma Antiga. Nossa, que lindo, ficou tudo marcadinho. Nem amo marcar dia. Vocês vão ver que existe um mito que conta a história de dois irmãos que brigaram, ó. Brigaram. Então, é uma história também, mas não são histórias verdadeiras, presta atenção. São histórias criadas por um grupo, tá bom? Igual aqui. Eu amo a história da Guerra de Troia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Thor. O Thor, né, gente? Quem viu o Thor lá naquele filme grandão lá? Como é que chama? Falei pra mim que eu esqueci. O meu Ragnarok. Ragnarok. Não sei se ele gosta mais, mas ele só Vingadores Ragnarok. Não aquele último que foi lançado, que tinha vários super-heróis. Na época Vingadores Ultimato. Isso mesmo. Gente, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Presta atenção no negócio. Eu não entendo nada de Não, foi o Guerra super-heróis. Infinito. Foi o Guerra Infinito o último. Não, eu assisti foi esse Ultimato. Foi, não? É que eu acho que eu vi o Guerra Infinito depois. Deixa eu só contar uma Não, curiosidade aí você para não entendeu vocês. nada, né, filho? Não Porque entendo, Guerra por Eu entendi, eu vi favor. 2 vezes, filha. Nosso combinado. Não entendo já vi. nada de super-heróis. Não entendo. Fui assistir, né, gente? Esse filme tá todo mundo falando e tal. Cheguei lá, não entendi nada. Por quê? É porque não tem que tinha ver assistido. desde o começo. Exatamente. Também. Mas eu vi que tinha um personagem chamado Thor. E esse personagem, eu lembrei, né, das minhas aulas de filosofia, das minhas aulas de Mas ele história é o Deus do e Trovão tal. mesmo no negócio. Eu lembrei desse personagem. E esse personagem aqui, ó, da mitologia nórdica, ou seja, da mitologia germânica. Vocês vão estudar esses termos melhores Ô, mais tia. pra frente, tá? Oi. O pai dele parece, quando o pai do Thor, parece um pouco esse carinha aí, ó. Gente, quem é o pai do Thor, né? Os Zeus não, né, tia? Ó, vamos Não, lá. o pai do Não, Thor vamos é prestar o atenção cara pra gente lá. entender. Vamos lá, então, ó. Na mitologia Eu nórdica, nem sei, Thor é o né? deus do trovão, certo? E Uhum. com o seu martelo, Thor produz os trovões e a chuva. Consequentemente, por causa da chuva, era possível plantar e colher. Gente, isso é uma história. Vocês estão vendo que eles, lá na mitologia germânica, eles acreditavam que o Thor era o principal, vamos dizer assim, o principal deus que influenciava na questão da chuva. Vocês estão conseguindo ver? Então, é mitologia, é história, para tentar explicar as coisas. Então, se acreditava que quando o tempo estava frio, seco, né? Para esse mito, o tempo de frio e seca existia porque os gigantes do mundo gelado roubavam o martelo do deus do trovão, que era o Thor. Então, eles acreditavam assim, esse período está muito seco, está muito ruim. Por quê? Porque o martelo do Thor havia sido roubado, tá? Assim sendo, o que acontecia? Anualmente, então, todo ano, Thor vencia os gigantes do mundo do gelo, tomava o martelo e a chuva retornava. A gente sabe, gente, isso é uma história, isso é uma mitologia, certo? Então, a gente vai estudar nas próximas aulas, que a nossa aula está acabando, que triste. A gente passou tão rápido.
a gente vai estudar outros 2 mitos. Quem quiser pesquisar depois melhor, sem ser só na apostila, pode pesquisar. Que vai ser o mito de Eu acho que esse Narciso. mito de Pandora, eu já ouvi falar, que eu não sei se é o que eu tô pensando. Já Ô, tia, vai ter dever de casa? hoje, deixa eu ver. Hoje não. Hoje não, porque eu vou pedir a Tia, vocês viu? o Você seguinte. é uma professora muito boa. É, né? Mas vai Verdade, ter, eu te amei. futuramente vai ter. Ó, faz um X aqui pra tia nesse parágrafo, que foi onde que nós paramos, pra gente continuar na próxima aula. Ô, tia, Oi. mas como que eles conseguiam roubar o martelo do Thor e só quem é digno? O quê? Não, mas aí é outra. Esse daí é Não, outra é no filme, mitologia, não, é no né? Não, gente, a tia não tá. assistiu esses filmes, não. A tia Não, ele tá não. falando do Mas, negócio tia, aí da história. É assim, Tia, ó. eu fazer um gostei muito xizinho de você, assim. tá? Isso, igual eu fiz aqui na minha, ó, um xizinho aqui no canto. Gente, a aula tá Eu vou- acabando, tá? Eu já vi todos os filmes da Marvel. Eu tenho que assistir todos os Ó, dias. deixa eu falar com vocês Não, rapidão. Todos eu acho que não. Beijo. Você assistiu o Bom final de